E a mídia infiel comentou sobre a vitória do Corinthians por 2-0 em cima do Red Bull Bragantino, com o Hugo Souza pegando um pênalti, ganhando uma confiança, já que ele vinha falhando em alguns jogos importantes. Mas foi muito bom ele ter pegado esse pênalti. Eu tenho certeza que ele vai estar na Copa no meio do ano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Bem, a vitória do Corinthians aí 2-0, mais um gol do Gabriel Paulista, é impressionante como encaixou, deu certo, tanto na principal função dele, como fazendo gols também. O Calçade, até outro dia a gente viu o Bragantino passar o carro para cima do Corinthians 3-0, né? O que mudou de lá para cá? Que hoje o Corinthians é que venceu 2-0. Bom, primeiro o Corinthians está em casa, mas ele estava perdendo, ele teve derrotas aí também. Aí um pouquinho de evolução da equipe, né? A gente está falando logo dos primeiros toques do Campeonato Paulista, uma equipe que tinha jogado até 28 de dezembro. Ele fez um bom jogo. E com problemas, hein? Bidon tá fora. Sim, André. O André, também jogador no meio de campo, tem jogado como titular fora, com um problema no joelho. Martínez, o Corinthians está entrando num acordo com ele de rescisão de contrato, vai pagar um percentual, 30% do ano de 2026, mas é mais um jogador que ele perde no centro do campo. E hoje foi com o Garro, até é importante para o Garro, porque o Garro não vem jogando bem, né? E o Garro aí precisa estar em campo, precisa evoluir ali onde ele joga, né? Perto de Yuri, perto de Memphis. Então o Corinthians que conseguiu diante do Bragantino um bom resultado. Esse lance foi fundamental, que daqui a pouquinho o Hugo vai defender o pênalti. E esse pênalti é um pênalti que, dependendo do ângulo, você tem certeza, e dependendo do ângulo, você tem dúvidas. Sim, na última imagem mostrada, a impressão que você tem é que o braço do Gustavo está realmente na linha, mais aberto, e aí ele comete a falta. E aí é bom até elogiar que a arbitragem marcou muito convicta e na hora, né? E depois o VAR só ratificou. Hoje a bolinha parada desequilibrou pro Corinthians, que o primeiro tempo foi sofrível, né? O primeiro tempo foi difícil. Chamou atenção o público, menos de 30 mil, que pro padrão Corinthians é baixo, né? 26 mil e pouco. Mas o último foi 28, esse foi 26. Mas depois que o gol saiu, claro que o jogo se abriu, apesar do pênalti, né? E isso que o Calçado falou do Garro é interessante, né? Porque mesmo sem estar no melhor do seu ritmo, ele te cobra um escanteio na cabeça do Gabriel e sai o gol, cara. É o jogador do toque refinado, é o jogador do toque diferente, é o cara que desequilibra jogos num lance, né? A situação do Galo, para mim, ela é bem assim, simples de ser entendida e explicada sob o ponto de vista do atual Corinthians do Dorival. Quando for enfrentar um time forte, mais competitivo, de mais qualidade que o Corinthians, o Garro começa na reserva, faz a linha de 4 em linha mesmo, linha italiana, no meio campo. Quando for enfrentar uma equipe tecnicamente, que o Corinthians tem que tomar iniciativa, jogar dentro de casa, essa equipe tecnicamente inferior, o Garro começa jogando. Basicamente é isso. Definitivamente assim? Eu acho que... Não, uma coisa que é definitivo. Não 100% das vezes, mas a maior parte das vezes será assim. Porque a impressão que a gente está até conversando, né, Calçado? Fisicamente, tem um lance ali que parece que correu para não chegar, né? No segundo tempo, fisicamente... Não, ele não está legal. Tem um déficit ainda considerável. Taticamente, o Corinthians é melhor sem ele. Tecnicamente, ele agrega. Teve o Bidon crescendo demais, né? Assim, melhorando muito o rendimento dele, se garantindo como titular. E o Alan estreou hoje, foi interessante a estreia, mas o Corinthians vai ter que trazer jogador para o meio de campo. O Dorival já queria... E agora está sem Martínez e ele pode ter desfalques. Vamos ver como é que o Corinthians vai se mexer, como é que ele vai evoluir. Mas esse era um setor que, assim, André e Bidon, se você não tem esses caras, as coisas estavam começando a funcionar. Né? Ranieri, André, Bidon, você pode ter o Garro evoluindo fisicamente, ele vai tecnicamente melhorar também. E ele voltará a ser titular. Se ele ajudar no sem bola como é necessário, ele é titular. É mais difícil para ele. Na atual conjuntura não dá para fazer isso. Ele tem que ajudar. Hoje não tinha opção. Ele não tinha o que fazer, o Dorival. Bidon com Garro, sim ou não, Jean? Eu acho que a tendência, até pelas questões do Garro, que são físicas, o Garro é uma questão que, assim, acho que é muito claro que ninguém discute a qualidade técnica dele, talvez tecnicamente
E a gente está falando de um Corinthians que tem o Memphis, que tem... Mas assim, para o Corinthians, acho que é o cara que mais entregou tecnicamente no Corinthians no momento em que ele estava no auge. Quando ele está bem, quando ele está... Mas ele raramente está no auge, então eu acho que é um olhar sempre físico, eu acho que pode acontecer. E o Bidon é o contrário, contrário não no sentido de que não entregue tecnicamente, porque ele tem entregue tecnicamente também, mas é um cara com vigor, que acrescenta muito mais no aspecto tático, como o Birner falou, do que o Garro pode acrescentar. E acho que assim, o Corinthians olhando hoje também para os outros da frente... porque um é centroavante, ainda que jogue com mobilidade, que é o Yuri Alberto, e o outro é o Memphis, que também tem as suas limitações do ponto de vista do que pode... Não vai jogar todos os jogos. Tá? É isso, e aí você não vai mexer lá nos 3. Agora, quando o Calçade falava, né, das ausências, no fim você olha, o Matheus Pereira é um cara que entrou bem, que é importante. Entrou bem, começou jogando hoje. Exato, O Carrilho é o cara que a gente falava, né? Eu me lembro que a gente falou muito no auge lá do Corinthians, no auge, mas nas finais do campeonato estadual, depois do título, a gente falava que o Corinthians era atenção, com o quarteto e outro sem o quarteto. Totalmente. Ou seja, o Carrilho alçado a uma importância... A parte desse grupo. Exato, que era... de elite. Então, assim, eu acho... Ele tem dificuldade para manutenção de 90 minutos, pós 90. Então, pois é. Ele tem que sair, por isso tem que ter jogador. Mas quando você tem vários, né, eu acho que assim, isso é que é legal. Se você olhar hoje para o Corinthians, porque o Calçade está falando das ausências, mas os caras que estão lá, os caras que jogaram hoje, acho que todos eles têm o seu valor ali. Sim. E se a gente somar a isso, a questão das laterais, que era um problema do Corinthians... na temporada passada, e nesse momento a gente não aponta mais as laterais como um problema claro do Corinthians. Okay. Então, o que eu quero dizer olhando para o todo, e nós estamos falando de um Corinthians que talvez não pudesse ambicionar muito mais na temporada passada, estou falando em termos de título, né? Claro que a campanha na Libertadores foi terrível, na Sul-Americana também e tudo mais. Mas se você olhar para o fato de que este time parece, ou este grupo, parece mais forte. Some-se a tudo isso que eu falei, as peças que chegaram, as alternativas, a confiança de alguém que é campeão paulista e que é campeão da Copa do Brasil. Eu acho que assim, é um ano em que teoricamente o Corinthians está até mais forte. Não quer dizer que vai repetir. Não quer dizer que vai repetir os títulos. O César está contundido, muscular, o Bidon, o André. Então é preciso tomar cuidado, porque o reforço que é de beirada, ele se contundiu. Ele participou da final contra o Flamengo, deu até participou do gol do Yuri e se machucou. É um Corinthians sem o jogador da beirada, ele é centralizado, ele precisa jogar com os laterais o tempo todo projetado, senão não tem beirada no campo. E o Bidu faz ali um papel que... assim, ele era o quarto lateral do Corinthians. De repente o cara virou ninguém titular. Consegue imaginar o Corinthians sem ele, até porque o Angileri também está voltando. Você falou em quarto, e eu vou falar de um terceiro, porque toda vez que o Hugo Souza pega um pênalti, e não são poucas vezes, primeiro assunto, pronto, tá aí, ó. É o terceiro. Vai pra Copa. Vai pra Copa porque pega pênalti. Vai pra Copa porque pega pênalti. É o que o Ancelotti quer. O terceiro goleiro tem que ser pegador de pênalti. Tem que ser. Pra naquela decisão, coloca o cara e ele vai lá e resolve. É isso aí? É Hugo Souza? E aí, a avaliação do Ancelotti. Você tem, por exemplo, o Cássio e o Fábio que pegam pênalti e são ultra experientes, acostumados com os jogos decisivos. Tem o Hugo, que o Ancelotti pode chegar ali, tá fora do jogo, vai entrar faltando um minuto, para os falar assim, vai lá, se consagra, entra pra história. E é um baita pegador de pênalti. Aí é a decisão do técnico. Não é loucura levar. Nenhuma loucura. Porque você leva 3. O terceiro não vai jogar. Nunca. A única possibilidade... Quer dizer, você no fim leva um trunfo a mais para uma situação muito específica, porque não vai jogar. Ou você tem que dar muito azar. Já aconteceu na história das Copas de um terceiro goleiro ter que jogar, mas... Aí ele vai lá e joga. E também, exatamente, não é que você tá levando um ponta-direita para ser goleiro. É um goleiro que é um bom goleiro, pode não ser do coisa, mas é um bom goleiro que pega pênalti mais... Então eu não vejo nenhum absurdo também nessa possível escolha do dia. Ele pegou 11 pênaltis já só pelo Corinthians. 11 pênaltis. Ele chegou no final de 2024, certo?
juntando decisões por pênalti. Pênaltis, E assim, pega pênalti em jogo grande, decisão por pênalti, não tem Mata-mata, jogo grande, jogo Pegou na contra o final do Palmeiras. Paulista contra o Palmeiras. ano Classificou o passado. Corinthians contra o Bragantino numa Copa, Copa do Brasil não teria vencido sem ele. Uma loucura. Ele pega. Assim, os goleiros, alguns têm mais facilidade. Tem goleiro que escolhe o canto e tal, ele consegue fazer uma leitura. E aí é o cara que estuda, que treina e que tem a capacidade de interpretar, além do conhecimento sobre o adversário, às vezes você tem, às vezes não. Geralmente se tem. Para os goleiros, um trabalho bem feito de comissão técnica é passar, olha, os batedores de pênalti de cada adversário que o time vai enfrentar são esses daqui. E esses caras costumam fazer isso na batida de pênalti. Aí o goleiro pega essa informação e na hora decide. Mas é uma leitura também de movimento do corpo, de gesto, de apoio, pé de apoio, até do braço, de quem, como o jogador usa o braço para se apoiar no momento da batida. Então, você tem uma série de aspectos na cobrança de pênalti que alguns goleiros são melhores do que outros para fazer isso. Sim. O Cássio era também. Se levar um goleiro mais velho para ser esse terceiro, também não. Lembrando que essa é a primeira Copa da história que o campeão vai ter feito 5 jogos eliminatórios. Exatamente. Possibilidade de decisão por pênalti é maior ainda. É maior ainda. E outra coisa, assim, a gente também, quer dizer, discutir isso, discute. Primeiro, o terceiro goleiro joga pouco. Né? Como a gente já falou. Segundo, a gente está falando de um bom goleiro, não está falando, você pode discordar que ele esteja entre os 3 melhores goleiros brasileiros, mas nós estamos falando de um bom goleiro. E aí vem a minha discussão, porque senão o quê? É um absurdo não levar o Bento? É um absurdo não levar o John? Entendeu? É isso que eu estou tentando também olhar para... Essa discussão do terceiro... Para o cenário muito, né? Eu acho que prosa, um detalhe ali. Se o terceiro goleiro da seleção é o problema, a seleção está garantida. Exatamente. O resto tudo está resolvido. Exatamente. E até onde eu sei, os citados aí não são pegadores de pênaltis, né? A gente tem uma diferença técnica muito pequena de um para o outro. E a última Copa do Mundo. Um dos motivos da Argentina foi campeã porque ela tinha um baita pegador de pênaltis. Sem dúvida nenhuma. E o Boca que chegou a uma final de Libertadores sem ganhar um jogo. Verdade. Exatamente. Exatamente. Vamos, a Neoquímica Arena, Lili Nascimento chega aqui ao Sport Center com as informações, o clima. Tudo bem por aí, Lili? Boa noite. Fala, Mota, beijo pra você, pra Marcela, pro Zupac, pro André, beijo a todos que estão acompanhando este Sport Center. Tô aqui na Zona Mista aguardando os jogadores do Corinthians, né? Nessa vitória importante na Neoquímica Arena. O Corinthians que até então tinha perdido na estreia pro Bahia, o jogo que foi lá na Vila Belmiro, então o torcedor estava cobrando aí uma vitória hoje, jogando diante da torcida, sabendo que o Red Bull Bragantino é carrasco aí na vida do Corinthians, pelo menos no Campeonato Paulista, né? Ganhou nessa temporada, mas aí o Corinthians consegue esse resultado importante nesse primeiro tempo que nem tantas coisas aconteceram, né? Um jogo um pouco mais equilibrado, mas na segunda etapa, logo no primeiro minuto, Gabriel Paulista, confirmou mais uma vez para todos que duvidaram que valeu a pena ele fazer a escolha de vir para o Brasil, de vestir a camisa do Corinthians, realizar o sonho de jogar pelo Timão, né? Ele que fez o segundo gol com a camisa do Corinthians, o primeiro só foi na final da Supercopa, só. E agora, mais um gol importante aí, que ajudou a encaminhar a vitória corintiana, porque depois aí sai o gol do Matheus Bidu, né? O Yuri Alberto acaba finalizando, o goleiro Cleiton faz a defesa e no rebote cruzado, chutando, o Bidu acaba marcando 2-0 e teve essa defesa importante do goleiro Hugo Souza. Então, é um placar muito importante para o torcedor que está sempre na Neoquímica Arena, sempre se fazendo presente, mas hoje, né, foi uma média bem baixa de público, desde junho de 2023 não havia um público tão baixo assim na Neoquímica Arena, 26.985 torcedores presentes, né? É baixo pela média corintiana, né? Os torcedores estão sempre presentes, fazendo muita festa, então isso hoje realmente chamou a atenção. É claro que o acesso para cá estava difícil, o trânsito estava fora do normal, mas mesmo assim muitos torcedores chegaram ao longo da partida e mesmo assim o público foi baixo. A gente está aguardando para ver quem passa aqui, muito provavelmente o Bidu e o Gabriel Paulista, e a gente acha que também o Hugo Souza, depois dessa defesa
importante. Aí o Corinthians dá as entrevistas e vai se concentrar no Paulistão, porque o próximo compromisso é no domingo contra o São Bernardo. Para o Corinthians não passar sufoco nenhum e conseguir a classificação aí para as quartas de final, tem que pontuar contra o São Bernardo no estádio 1º de maio. Só que o Dorival, pelo menos na última coletiva, tinha deixado claro que manteria ali o time reserva, digamos assim, né? Iria preservar os titulares. Veremos o que ele irá fazer depois dessa vitória diante do Red Bull Bragantino. Sigo na zona mista, aparecendo algum jogador aqui, eu chamo vocês, tá? Tá certo, Lili. Prioridade, então, para Lili Nascimento. Passando por aí, você chama e vamos para a Neoquímica Arena daqui a pouquinho de novo. É muito esquisito mesmo você ver 26 mil torcedores na Neoquímica Arena e aquela imagem que a gente estava vendo era o intervalo da partida. Então, muita gente já era para ter chegado. Se não teve tempo de chegar no começo do jogo, no intervalo já poderia ter chegado. O que dá para pois é, isso. Qual é a causa, né? Acho que tem pequenos motivos que a gente consegue interpretar. Esse é o terceiro jogo seguido do Corinthians em casa. O Corinthians fez meio de semana passada Capivariano, final de semana contra o Palmeiras. Contra o Capivariano foram 28 também, contra o Palmeiras 40 e tanto, e hoje 26. O torcedor o ingresso não é barato, né? O ingresso não é barato. O Campeonato Paulista, por exemplo, podia ser bem mais barato. Sim. O jogo do Capivariano podia ter sido bem barato, por exemplo. O Campeonato Brasileiro hoje, ok, mas o jogo do Capivariano podia ter sido muito mais barato. Mas eu acho que também tem essa questão da limitação financeira de 3 jogos na sequência. Tem hora que, né, a rapaziada não aguenta, Ouço né? grita, né? E tá chegando o carnaval, a galera gasta dinheiro no carnaval, a galera viaja no carnaval, né? Acho que tem a questão do horário. Cedo, quinta-feira. Acho que você vai somando, assim, né? Porque era um jogo para bom público, né? Sim. O Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro em casa, porque a estreia foi na Vila Belmiro, contra o Bragantino, que é um adversário de bom nível, era uma promessa de bom jogo, time titular, com o Memphis, com o Yuri, com o Garro, tinham ali atrativos. Mas acho que 3 jogos na sequência em casa, sendo que o último deles foi contra o Palmeiras, que mobilizou muita gente para ir, eu acho que nessa hora a galera pensa um pouco no bolso e quem não pode dar uma segurada. Vamos voltar à Neoquímica Arena. Marcelo Paz, figura importante do Corinthians, chegou e parece que o Martínez, a história do Martínez é tema. Vamos ouvir. Será que ele vai falar disso e mais? Vamos ouvir o Marcelo Paz. Bem, boa noite a todos e todas. A gente vem nesse momento, em nome da transparência, passar para a imprensa, passar para o público em geral sobre a situação do José Martínez, né? Todos sabem da situação de dificuldade que tivemos no início do ano, do não retorno dele, e quando houve o retorno com uma lesão. E a gente conversou internamente, né, diretoria, departamento jurídico, departamento médico, todos, de que medida deveria ser tomada, e se entendeu de fazer um acordo, né, a busca de um acordo amigável que está em tratativas finais. O Corinthians teria possibilidade, tinha fatos, tinha matéria para fazer uma rescisão indireta, de fazer realmente um término de contrato unilateral, mas nós optamos por algo amigável, por algo conversado, entendendo o lado humano também do jogador, né, que vai ter que passar por uma cirurgia, entendendo um legado que ele deixa no clube também, né, conquistou títulos no clube, quando esteve aqui honrou a camisa, porém a questão disciplinar está acima, o clube não poderia deixar passar batido uma situação como essa, que realmente vai ao encontro, né, vai contra o que a gente pensa, né, o clube como um todo, de comportamento, de conduta, de como honrar as cores do Corinthians. Então se decidiu por um acordo que está em tratativa final, né, está minutando, mas já conversado entre as partes de se fazer um acordo, e o Martínez encerrando o seu vínculo com o Corinthians dessa forma, desejando boa sorte a ele, boa recuperação. Vamos dar assistência na cirurgia dele. A cirurgia dele vai ser acompanhada pelo Corinthians, pelo nosso departamento médico, para que logo depois ele inicie a sua recuperação e o quanto antes possa voltar a jogar futebol, porém em outro clube. Então a gente julga ser importante fazer essa fala, fazer esse esclarecimento, para que não fiquem dúvidas sobre qual a conduta do Corinthians neste caso. Obrigado, Marcelo Paz.
Tá aí, então, Marcelo Paz falando sobre o Martínez, a torcida estava cobrando um posicionamento da diretoria, agora o Marcelo Paz vai lá e fala. É muito legal ter uma pessoa como o Marcelo Paz na diretoria do Corinthians que vai, logo depois de um jogo, falar sobre Passa algo credibilidade, que... né? Passa credibilidade, falar algo que a torcida está querendo saber. O Martínez passa um mês para se apresentar, se apresenta com um mês de atraso, por conta da história do passaporte, mas ok, ele poderia ter resolvido isso antes de alguma maneira, antes de estourar a história, né? Quando ele foi de férias, já sabia que o passaporte dele estaria vencido, já deveria ter feito isso logo no começo. E aí ele volta com o ligamento rompido. Realmente é para você olhar para a diretoria e cobrar. Olha, alguma coisa precisa ser feita, não dá para vocês esperarem que o jogador faça o que quer com a instituição. E tá aí então, e parece algo muito amigável, porque ele fala do Martínez até com um certo carinho. E se já está no momento final de assinar ali o acordo amigável, tem que falar assim também, né, André? Tem que falar, olha, tá tudo certo, as coisas vão se organizar. Até porque a ideia do Corinthians era da justa causa. A ideia era... Só que não tinha brecha para isso. Então, como é que você não... Ainda mais com um monte de boleto pendurado que o Corinthians tem, que o Corinthians tinha que evitar... O movimento errado, né? Dar uma justa causa para um cara que daqui a um ano entraria com certeza, e com razão, se tivesse brecha para isso, com mais um processo contra. Então, o amigável foi a melhor maneira do Corinthians também tentar se proteger de um outro desfecho, mas não tinha como resolver de outra forma. O Martínez é um atleta de bom nível técnico, mas com uma falta de compromisso muito grande, dentro e fora de campo, expulsões injustificáveis, né, em momentos de desequilíbrio. Ele chegou atrasado, perdeu o treino voltando de data FIFA, agora esse último episódio que é inexplicável. Então é um atleta que teve seus momentos. Na final da Copa do Brasil, ele foi, junto com o Mateuzinho, para mim, o melhor em campo, melhor que Bidon, melhor que Memphis, jogou muito, parecia o Kanté jogando no Maracanã, mas o nível de descompromisso do atleta compromete a carreira dele. E não tinha mais como ele ficar no Corinthians depois de tantos erros disciplinares. E esse maior foi só a gota d'água. Então é isso, mano. Mano, a mídia vai ficar agora batendo nessa tecla. Só tinha 26 mil torcedores. Cara, 3 jogos seguidos em casa, mano. 3 jogos seguidos. Nem todo mundo tem condições de ir 3 jogos seguidos. Pesa demais. Praticamente feriado, né? Final de semana de carnaval, muita gente viajando. Então, cara, era mais do que normal. Horário ruim. Então, a mídia vai ficar batendo nessa tecla aí, cara, não sei o que lá. Mano, normal, início de temporada, normal. Então, aí, mais uma vitória importante do Corinthians. Hugo Souza pegando o pênalti, é bom pra ele ganhar aquela confiança. Ele que vinha falhando, principalmente nos clássicos, mas tem crédito pra caramba. Eu creio que o Ancelotti não vai levar essas falhas dele em consideração, já porque ele foi testado lá na seleção e foi bem, né? Pra mim, ele já tá na Copa do Mundo. Mas, como eu falei, né? As torcidas de todos os outros times parece que torcem contra o cara. Por que será? Por causa da cor dele? Engraçado que a gente não vê essa mesma críticas com jogadores, goleiros brancos, né? Então, às vezes é muito estranho. A gente criticar, beleza, pô, falhou, papá. Mas quando o cara falha, já não presta, é o pior goleiro, não sei o que lá. Estranho. Então, cara, domingão, último jogo, Corinthians e São Bernardo, Paulista. Vamos vencer pra se classificar sem susto, cara. Sem susto, porque tá tudo embolado. Esse formato de Campeonato Paulista esse ano foi muito, cara, muito apertado, um jogo em cima do outro. Também o calendário já começa com o Brasileiro em janeiro. Daqui a pouco tem Libertadores. E no meio do ano já tem que pausar pra Copa do Mundo. Então ficou essa bagunça aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.